Seus fornecedores de ERP, banco de dados, podem não querer que você saiba quem somos. Talvez seja porque já fornecemos. Senhor, eu gostaria de ser Olha, Asmar! uma violência de amor, pra que as Vou te noites convidar já, aqui viu? na terra fossem mais belas que nem sei que não posso ser mais bela. Que foi? Brilhe astros, deixe-me ser um pirilampo na noite escura. Oi! Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí? Tá ruim, né? Eu tô ouvindo normalmente. Ah, tá bom Tá então. ruim aí? Não, tá Tá bom, chegando tá ruim bom, tá aí? ótimo. Não, tá ótimo. Sabe quem é essa? Valda Cedícias. E é a prece do alvorecer. Uma mensagem de Divaldo Franco. Cantada por ela, né? É, cantada por ela. E se eu não me engano, essa prece do alvorecer deve ser de... Meu Deus, como é o nome dela? Amélia Rodrigues. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nasci pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Senhor. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. E quando alguém passa por mim, e eu me perguntar. Oi, Sassá! Sassá chegou! Elaine! Éder Hodson. Muito bem, graças a Deus. Eita, Valda boa danada, Valda Cedícias. Olha, eu trouxe uma mensagem que é para você. Não sei. Alguém disse, leia essa para ele. Eu vou ler. Viu? Pode ler. Vou ler. Mãe, mãe, de onde virá a magia que esse nome encerra? Por que será que somente ao pronunciá-lo, um sentimento augusto e santo de respeito nos invade o coração? De onde lhe vem o culto que se lhe presta, a homenagem que lhe rendem todos, mesmo aqueles cujos caracteres ainda se ressentem de graves senões? Por que será que a simples palavra, mãe, tão singela, tão humilde, que só 3 letras requer, tem o condão maravilhoso de fazer vibrar as cordas dos sentimentos, por mais embotados que estes estejam? O que há nesse nome de extraordinário não está nas letras que o vestem, está no espírito que o vivifica. A letra é a sua forma exterior, como a matéria é o disfarce que encobre a alma. Mãe quer dizer abnegação, desvelo, carinho, renúncia, afeto, sacrifício, amor, numa palavra. São esses os seus predicados inalienáveis. Daí a origem de sua eloquência, de sua fascinação, de seu prestígio, de sua força, de seu encanto. Ser mãe não se resume no fenômeno fisiológico da maternidade. Ser mãe é possuir aquelas virtudes e proceder em tudo consoante o influxo que das mesmas deriva.
A legitimidade do título vem, pois, do moral e não do físico, da alma e não do corpo. Há mulheres que geram filhos sem jamais se tornarem mães. Outras há que o são de nascimento. E assim sói acontecer com tudo que paira no plano objetivo. A verdade não está na letra que afeta nossos sentidos. Está invariavelmente no espírito que movimenta a forma, que anima a matéria, que vivifica a letra. Do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz. Que Deus Assim te envolva, seja. que Deus te cuide, que Deus te vele, que Deus te guarde, que Deus te traga sempre para nós, para nos confortar com as suas palavras, com esses ensinamentos que você sabe nos trazer tão bem. Deus envolva você de muita paz. Que Deus nos abençoe a todos. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, que assim seja. Uma belíssima mensagem, né? Obrigado por ter lido ela. Realmente hoje é dia. Tiraram o dia para isso hoje. Que bom por mais dias assim. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí para participar conosco pelo chat, lançando suas perguntas, suas colocações, suas afirmativas, tá certo? Livro Buscai e Acharás. Nosso querido Chico Xavier, o médium, Espíritos Diversos, tem um texto intitulado A Beira do Desânimo, tá certo? Quem aí já se viu nesse lugar sabe que é até natural a gente, um dia ou outro, estarmos um pouquinho desanimados, um pouquinho para baixo, né? Mas não todos os dias, não a todos os instantes. É isso que nós vamos aprender aqui com o nosso querido Chico e os Espíritos Diversos, tá certo? Vamos começar a ler, vamos começar a refletir um pouquinho. Há dias em que não queremos fazer nada. Acordamos um tanto para baixo, não sabemos a razão. Tivemos sonhos ruins, acordamos desorientados, não dormimos bem. Há dias que parecem parados no tempo. Olhamos-nos no espelho e não vemos nada. Nada além de um rosto cansado e triste. São dias desafiadores, pois fazer as coisas sem vontade de fazê-las é uma verdadeira tortura. No entanto, esses são dias de autodescobrimento também. Por que nos sentimos assim? O que nos alterou dessa forma? Temos vivenciado muitos dias como este? Ou é apenas uma exceção? São várias perguntas para nós. A autoanálise precisa ser uma constante em nossas vidas. Não podemos deixar que as emoções tomem conta de nossa existência. Somos nós que temos as emoções e não elas que nos têm. Dia ou outro de desânimo é até natural. Estamos em plena batalha e, por vezes, precisamos descansar. Vamos dar uma paradinha aqui para começar a dialogar e a refletir um pouquinho. Quem nunca se sentiu desanimado, levanta o dedo, por favor. Virtualmente falando, claro. Quem nunca se sentiu para baixo? Quem nunca acordou e disse, poxa, hoje eu não queria levantar da cama. Hoje eu não queria ir ao trabalho. Hoje eu não queria ver as pessoas. Queria apenas ficar no meu canto. Você se olha no espelho, tanto o espelho físico como o espelho simbólico, esse olhar interior para dentro de você, e não gosta do que está vendo. Não se sente satisfeito, não se sente feliz, não se sente animado em ter uma tarefa diária, em conviver com alguém. São dias que nós passamos inevitavelmente nessa encarnação. É muito difícil, é raro as pessoas que não têm pelo menos um instante de desânimo. Só que o que os benfeitores vai nos passar por meio de Chico Xavier é que, por mais que você tenha dias difíceis, você não pode deixar essas emoções tomar conta de você. Você tem que controlar essas emoções e não o contrário. Então, se você percebeu que está um pouquinho desanimado, um pouquinho para baixo, começa a se autoanalisar, a se autodescobrir. É o autoconhecimento. Espera aí, eu tenho ficado constantemente para baixo? É com frequência que esse desânimo tem alcançado a mim? Ou será que é uma coisa
totalmente fora da curva. É uma vez e nunca, como diz as pessoas. Tirando os espíritos superiores, e aí nós temos Jesus como grande símbolo daqueles que aqui pisaram na Terra, e outros emissários do alto, a grande maioria dos espíritos que já transitaram por este planeta de provas e expiações, já se sentiram assim. O Chico, Divaldo, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, todos eles tiveram seus momentos de autoanálise, de autodescobrimento. Só Jesus que em momento algum se perturbou, que em momento algum foi alcançado pelo desânimo. As pessoas podem até se perguntar, mas e no madeiro e lá na cruz, quando ele começa a proferir suas últimas palavras, tudo aquilo tem um grande significado espiritual. No madeiro não saiu uma palavra sem um sentido profundo. Nem mesmo quando ele fala, Pai, por que me abandonastes? Ali ele não estava reclamando com o nosso Pai, com o nosso Criador. Muito pelo contrário. Só que as pessoas se apegam muito à literalidade, ao que está escrito, e esquecem do conselho de Paulo de Tarso, que é buscar o sentido espiritual, o sentido moral de toda e qualquer passagem evangélica, de todo e qualquer momento vivenciado pelo Cristo na sua encarnação aqui no planeta Terra. Então é dessa forma que nós temos que buscar. Se você notou que o desânimo te alcançou, procura afastá-lo. Procura se autodescobrir. Esse autoconhecimento é muito importante. Porque há pessoas que vão afastar o desânimo com a música. Há pessoas que vão afastar o desânimo com a prática de um exercício físico, com a caminhada, com a pedalada. Há pessoas que vão afastar com a leitura de um bom livro. São inúmeras as formas de você afastar esses momentos difíceis. O que você não pode é ficar alimentando tais pensamentos, tais emoções, esses momentos. Porque eles são portas abertas para nossos adversários espirituais. Quantas vezes você se sente para baixo por um acontecimento? Não tem ali, por exemplo, uma obsessão espiritual. Um parente seu desencarna, vem a falecer e você se sente triste. É algo natural. Mas se você deixar essa tristeza se prolongar, algum adversário seu, por exemplo, pode usar essa porta para se aproximar de você e começar um processo de obsessão espiritual. Então é muito importante você olhar para dentro de si. Lembrem do conselho de Santo Agostinho, está na codificação. Todos os dias, ele faz essa autoanálise do seu dia. Como eu me comportei? Como eu agi perante mim, perante o Criador e perante a sociedade? Será que eu falhei com alguém? Será que eu cumpri tudo que estava ao meu alcance? Então, é dessa forma que você vai se descobrindo. Não dá para, em pleno século XXI, não dá para, com conhecimento espírita, à nossa disposição, nós vivemos igual cegos. Não dá para você não refletir sobre a vida, sobre o seu comportamento, sobre a sua conduta. É isso que os benfeitores vão nos falar, ao fazer várias perguntas, várias indagações. É nos chamando a atenção para isso. Ora, você não pode ficar à beira do precipício. Porque é muito tênue e é muito rápido com o acontecimento das coisas. Hoje nós estamos vivendo uma velocidade incrível. Amanhece, anoitece. E muitas vezes nos falta tempo, ou aparentemente nos falta tempo, para o lazer, que é tão importante, para a diversão, para a descontração. Eu mesmo estou tendo dificuldades de aproveitar um pouco mais a vida. Essa correria maluca que nós estamos envoltos, o trabalho, família, amigos, responsabilidades. Só que nós temos que dar uma paradinha e dizer, opa, eu também preciso viver. Porque se você levar a vida apenas com responsabilidade, o tempo inteiro trabalho, família, obrigações, trabalho, família, obrigações, chega um momento em que a sua mente e o seu corpo não vão aguentar aquela correria. Então é preciso também descansar, ter um momento de lazer, um momento de paz. E aí muitas vezes nós não nos damos essa oportunidade. Quantas vezes nós nos cobramos muito além do necessário e atraímos esse desânimo porque nós optamos por isso. Não foi nem algo que a vida nos trouxe. Nós que procuramos esse estado.
Quantas vezes nós vivemos tanto o amanhã e o ontem e esquecemos do hoje. E aí vemos muito, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou buscar isso, vou buscar aquilo. Esquece de viver o hoje, de aproveitar as pessoas que já estão na sua vida, de aproveitar aquilo que você já conseguiu, de sentar na porta da sua casa e conversar com as pessoas. Não é fofocar, não é olhar a vida do outro, é conversar, é dialogar, é ouvir uma boa história, ouvir uma boa música. São momentos de relaxamento físico e mental que nos ajuda a afastar esse pessimismo, essa desesperança, esse desânimo que aparentemente vem tomando conta das pessoas. Esse estado de isolamento, de quarentena, de distanciamento, só mostrou muito mais do que nós já estávamos enfrentando. As crises morais que a sociedade já vinha enfrentando, já vinha passando. Então, cabe a cada um de nós buscar o verdadeiro sentido desse momento que nós estamos enfrentando a nível mundial. Continuem os benfeitores. Por mais dura que seja, a reencarnação é a oportunidade singular, magnífica, conseguida após planejamento minucioso e cuidadoso por parte das leis maiores. Então, você não vai reencarnar à toa. Você não vai reencarnar de supetão. Você não vai reencarnar às pressas. Há todo um planejamento por detrás da sua encarnação. Há todo um cuidado, um amor, uma dedicação. Nós não temos ideia de quantos seres estão envolvidos na nossa encarnação atual. Quantas almas vibram positivamente por nós. Quantos corações desejam o nosso sucesso. Por isso que não dá para se entregar ao desânimo, não dá para se entregar ao pessimismo, pelo contrário. Nós não estamos a sós nessa encarnação, pelo contrário. Há muita gente ao nosso lado, muita gente que trabalhou para que estivéssemos aqui hoje, presentes nessa encarnação. Então, que possamos trabalhar juntos, unidos, procurando sempre um significado maior para nossas vidas, procurando sorrir, ainda que a dificuldade tenha batido na nossa porta, procurando pensar positivo, ainda que a dor esteja assolando nossos corações. De nada adianta reclamar, de nada adianta se lamentar, de nada adianta se entregar. O problema vai persistir do mesmo jeito. Mas quando você se levanta, se ergue, luta, enfrenta a dificuldade cara a cara, você vai ver que aquele problema é muito menor do que você imaginava. Mas se você permitir que ele se agigante, que ele cresça, aí ficará muito mais difícil. Continue os benfeitores. Valorizá-la, a vida, é lutar contra tudo aquilo que pode vir a sabotá-la, a paralisá-la. Amarmos-nos em primeiro lugar, descobrindo-nos cada dia mais lúcidos e gratos por tudo. Os dias atuais nos colocarão diante de muitas beiras, à beira do deserto, à beira da cólera, à beira do desânimo, e tudo com ele vem. São os momentos difíceis que nós enfrentamos no dia a dia. Esse deserto, esse desânimo, esse abismo, são as dificuldades, os obstáculos. Quem não enfrentou nenhuma dificuldade nesse dia de hoje, quem não teve a sua batalha individual pessoal para vencer, é assim todos os dias. As pessoas até brincam, mas eu acabei de sair de um momento difícil, sim, e saiu vitorioso, já vai para o próximo. A vida é uma eterna prova. Você passa por uma, já vem a próxima, assim vai sucessivamente. Porque você reencarna para crescer, para pagar seus débitos e para alcançar novos postos na escala evolutiva. Você não reencarna para ficar paralisado, para ficar estagnado, não. Por isso que o Criador sempre nos manda meios de crescermos. Ele sabe do nosso potencial, ele sabe da nossa capacidade. Nós é que muitas vezes nos sabotamos, nós é que muitas vezes duvidamos de nós mesmos, da nossa capacidade, da nossa força. Aí é onde vai entrar a falta de fé, ou a pouca fé, que é a confiança em Deus e confiança em nós. Evangelho segundo o Espiritismo, fé humana e fé divina. É preciso ter ambas. Confiar em Deus, sim, mas confiar também em você. Não adianta dizer, eu confio em Deus para vencer os obstáculos, mas eu não faço a minha parte. Eu não faço por onde. O nome do livro, busca e acharás. Ou seja,
Corre, vai atrás. Faça a sua parte. Nada vai cair de mão beijada. Deus é justo. Lei de amor, de justiça e de caridade. A justiça, ele dá a cada um segundo as suas condições, suas forças e o seu mérito. Então, se você trabalha, o universo vai conspirar a seu favor. Conte nos benfeitores. Sábio é aquele que chega na beira, olha para o despenhadeiro, contempla o horizonte e pode dizer: eu fui o mais forte, sobrevivi mais um dia, cresci mais um dia. Hoje eu estava dizendo pela manhã para a minha sócia o seguinte: esqueça 2020. 2020 não pode ser usado para comparar nada. 2020, se você sobreviveu a esse ano, é ótimo, é a vitória que você precisa. E é o que os benfeitores nos falam: eu sobrevivi mais um dia. Eu passei mais um dia e não matei ninguém. Eu passei mais um dia e não destruí nenhuma nação. Eu passei mais um dia e não pisei, não humilhei ninguém. Ótimo! Nós muitas vezes nos focamos em grandes vitórias e esquecemos das pequenas vitórias do dia a dia, que no final formam uma grandiosíssima vitória. Que é quando você retorna à pátria espiritual com a cabeça erguida, sensação de dever cumprido, de tarefa cumprida. Então não foque apenas em momentos grandiosos, foque no seu dia a dia, em cada parte desse dia. Chegou na frente de um obstáculo, contemple. Contemple esse obstáculo olhando como uma oportunidade de crescimento. Olhando aquela dificuldade como uma oportunidade de crescimento, sim. Nós focamos muito nos problemas, esquecemos das soluções. Por isso que o desânimo é tão forte em nossas vidas. Chega uma dor e você já começa a dizer: por que eu, meu Deus? Por que não o outro? Alguém falece da sua família, mas fulano não merecia. Só que você esquece que todos nós desencarnamos no momento certo, na hora certa. Por que não aproveitou melhor o convívio com aquela pessoa? Por que não aproveitou melhor os seus dias? Nós reclamamos muito da vida, quando Deus nos dá tudo que nós precisamos e merecemos. Então saibamos ser mais grato. Gratidão, agradecer diariamente por tudo que o Criador nos concede. Diz os benfeitores, que o desânimo não nos roube um dia sequer, até a chegada da grande hora do retorno. Quantos dias na sua encarnação você já perdeu por causa do desânimo? Quantas vezes você deixou de aproveitar a vida por causa de um desânimo? Quantos corações passaram na sua frente e você não os notou por causa de um desânimo? Quantas vezes você ficou trancado no seu quarto, não o quarto físico, mas o quarto mental, por causa do desânimo, por causa da tristeza, por causa do pessimismo, da falta de esperança, da falta de fé? Nós não podemos perder um dia sequer de nossas vidas. Problemas sempre existirão. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e olhar as características do homem de bem, você desanima. Você vai dizer: nunca que eu vou ser essa pessoa, nunca que eu vou ser esse ser com tanta qualidade. Só que tem um porém. Todas já estão dentro de você. Você já possui todas as qualidades de homem de bem, homem de humanidade. Todas. Falta desenvolvê-las. Falta exteriorizá-las. Falta colocá-las em prática. Você já sabe o que é o amor. E você já tem o amor. Deus é amor puro. Se você não tivesse amor, Deus não estaria dentro de você, ele está. Você já tem humildade. Só falta fazer o quê? A humildade vencer o seu orgulho. Você já é uma pessoa caridosa. Precisa que a caridade vença o seu egoísmo. Você já é uma pessoa fraterna, solidária. Basta colocar isso para fora, em atos, em gestos, em comportamentos. Você já tem um perdão dentro de você. O que lhe falta é força de vontade para perdoar quem lhe machucou. E humildade para reconhecer que você também erra, que você é um ser imperfeito e que vai precisar do perdão do outro. Então nós já temos as características do homem de bem. Falta colocá-las em prática. E elas vão nos ajudar a vencer a esse desânimo, a vencer essa onda de pessimismo.
Nós olhamos ao nosso redor e, lamentavelmente, estamos enfrentando uma segunda onda, um segundo surto do coronavírus. Não em todos os lugares, mas a nível mundial você já vê essa segunda onda. E se você se deixar contaminar pelo pessimismo, tenha certeza vai se desanimar. Que você vai olhar para 2020 e dizer, opa, 2020 vai ser a mesma coisa. Porque dezembro já é a próxima semana. Só que você esquece de Deus. Você esquece do Cristo. Você esquece que você não conhece o futuro. Então não se desanime. Acredite, trabalhe, faça o seu melhor. Você sequer sabe se amanhã será amanhã no corpo físico. Então por que morrer? Por que se desesperar antes da hora? Guarda a fé, a confiança e a esperança dentro de você. Inunda as pessoas com mensagens positivas, um comportamento positivo. Por mais que você ainda não acredite em tudo que você acha, mesmo assim persista. Se lhe faltar força, peça ajuda, peça socorro. Você tem o seu guia espiritual, seu anjo da guarda. Você tem um ser que simboliza todas as mães e como uma boa mãe, não deixa nenhum dos seus filhos chorarem sozinhos. Maria de Nazaré. Você tem um ser que o conhecimento, a grandeza e a força se perde na esteira do tempo chamado Cristo. Você não tem a mínima noção concreta do que é Deus, mas sabe que Ele existe e sabe que Ele criou o universo. Então, por mais que você não compreenda o que é Deus, confie, acredite, se entregue nas mãos desse ser grandiosíssimo, que é nosso Pai, que é nossa Mãe, que é o nosso Criador. Não deixe o desânimo bater e entrar dentro da sua casa. Ele vai bater na sua porta, mas só entra se você permitir. Ter um dia ou outro um pouquinho para baixo é normal. Eu tenho, qualquer um de nós temos. Mas se permitir ser conduzido, jamais. Nós não podemos fazer isso. Como disse os benfeitores, não podemos perder um dia sequer para o desânimo, para a tristeza, para o pessimismo, para a falta de esperança. Recordem que até Chico passou por momentos difíceis. Quando um dos seus irmãos desencarna e deixa um sobrinho com problemas mentais, psicológicos, a sua cunhada, a mesma coisa, ele se vê num momento dificílimo. Como ele ia cuidar de uma criança, como ele ia cuidar da cunhada, como ele ia cuidar da obra assistencial espírita. E Emmanuel vai chegar para ele dar uma dura, dizendo, Chico, todo mundo tem problema. Não é só a sua família. E muitas vezes o seu problema é muito pequeno. Você é que o aumenta como o volume de uma televisão. Quem nunca viu aquelas pessoas que saem aumentando o problema? Alguém chega próximo a ela e diz, minha vida não vale nada. Aí começa, minha vida não presta, falta isso, falta aquilo, e eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas não olha tudo de bom que já tem. A mesma coisa aconteceu com Divaldo. Certa vez uma filha chega para Divaldo para criticar a mãe e começa a reclamar. E Edivaldo diz, e tudo de bom que ela fez por você? Você recorda? Você recorda as madrugadas que ela acordou para te amamentar? Os sacrifícios que ela fez para te alimentar? O sacrifício da maternidade, dela se doar o seu corpo para você estar aqui hoje? Então procura recordar o lado bom das pessoas também. O lado ruim todos nós temos, nós somos imperfeitos. Você escolhe qual a lente que usará para enxergar a vida dos outros e a sua. Jesus enxerga o que há de bom em nós e procura nos ajudar a combater o mal que habita dentro de nós. Porque o mal não está no mundo, o mal não está no outro. O mal, que é a ausência temporária do bem, está dentro de nós. Não culpe as pessoas, não culpe os políticos, não culpe a falta de segurança pública, culpe a você. Se ainda há pessoas que, lamentavelmente, usam roubo e furto, é porque nós não educamos as crianças. Não a minha, não a sua, todas.
Pare de se preocupar apenas com seu filho ou com seu neto. Todos nós somos irmãos. Você não sabe quem será o marido, quem será o esposo, a esposa dos seus filhos e netos. Você não sabe quem serão os amiguinhos deles. Então procure ajudar na educação de todos. Procura receber a todos dentro da sua casa. Combata a discriminação, o preconceito de todos os tipos e gêneros. Esqueça a ideia esdrúxula de que na Bíblia Jesus disse que relação só é entre homem e mulher. O que importa é o amor. E nós não somos ninguém para jogar quem quer que seja. Cor de pele está ligada à questão de insolação. Você está exposto aos raios solares. Procure estudar um pouco mais a história e pare de ter preconceito com pessoas de cores escuras. Esqueça o dinheiro. O dinheiro não quer dizer nada. As maiores fortunas do mundo ficaram quando a pessoa desencarnou. Foque no que é importante, que é o amor, que é a convivência fraterna, a convivência solidária, viver em paz. Nós queremos tanto a paz, mas trabalhamos tão pouco por ela. Basta que alguém pise no teu calo, que você vai virar uma fera indomável. Mas você quer paz, só falta você estar em paz consigo mesmo. Não deixe que o desânimo entre dentro de você. Você tem força, você tem capacidade para vencer a tudo que está aí. Ninguém reencarna sem forças para vencer a si próprio. Meus irmãos, essa era a mensagem de hoje. Tem muito mais coisa, é claro, né? O texto é muito bonito, muito bom, a leitura é muito fácil, mas nós temos um tempo, temos que ter disciplina e não dá para ler tudo. Então, depois leiam, está na internet, é gratuito, vocês podem colocar lá o título, o nome do livro e estudar. Conhecimento liberta, o conhecimento nos ajuda em muito. Nos momentos mais difíceis é que nós sabemos o valor dos estudos, do conhecimento. Quantas vezes, só para eu poder agora realmente encerrar, que as informações vão chegando na cabeça, quantas vezes as casas espíritas tinham estudos e mais estudos e pouquíssimas pessoas encarnadas iam para os estudos. Hoje, muitas pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo, ficam muito duvidosas, mas o conhecimento está ali para te ajudar a atravessar o deserto atual da sua vida, para explicar inúmeras coisas. E eu lhe garanto, fica muito mais fácil vencer os obstáculos da vida quando você entende alguns dos porquês. Vamos registrar aqui a presença de todos vocês. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Começando aqui por Éder Robson, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Um forte abraço. Samara, seja bem-vinda também. Um abraço, minha querida. Elaine Santana entrou aqui também. Seja bem-vindo. Um abraço, Elaine. Gueda, um abraço, minha querida. Seja bem-vinda também. Boa noite. Boa noite, Juliano. Seja bem-vindo, meu irmão. Ivone, boa noite. Seja bem-vinda também. A Pai de Itabaiana entrou aqui, seja bem-vindo. Mário, né? Mário, boa noite, Mário. Boa noite, Nívia, seja bem-vinda também, todos vocês. Lúcia, um abraço a você, todos de Areia Branca, sejam bem-vindos. Pessoal do Caridade. Quem mais aqui? Lenira Nascimento, seja bem-vinda, entrou aqui também. Sueli, boa noite, Sueli. Boa noite, Lourdes. Sejam todas muito bem-vindas. Luz aqui falando boa noite com saúde, paz, amor, felicidade, luz e alegria, que assim seja. Nívia falando aqui vovó. Eu me confundo toda hora, vovó e vovô por causa dos acentos. Leia, seja bem-vinda e boa noite também. Cídia Vieira, seja bem-vinda, minha querida, uma boa noite. Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Lene, boa noite, Lene, seja bem-vinda também. Anjos, boa noite, Anjos, seja bem-vindo na nossa live. Quem mais aqui? Eu que agradeço, Lúcia, a companhia de cada um de vocês. Dina Lima, seja bem-vindo, boa noite. Creuza Tavares, seja bem-vinda também, minha querida, boa noite. Lourdes, obrigado pelas palavras, tá certo? E é isso, só um parênteses para vocês verem como nós nunca estamos a sós. Eu sempre planejo um textinho base para ir levando com vocês, conversando. Até hoje, eu nunca consegui cumprir 100% do que eu planejo antes da palestra.
Porque vão chegando na mente as informações, as intuições, e a gente vai direcionando. E nós sabemos que tem um motivo, tem uma razão, tem uma necessidade. Nenhuma palestra deixa de ser útil e vai sempre no que a pessoa precisa. É interessante que a gente sempre ouve, essa palestra foi para mim, o que você falou foi para mim, eu precisava ouvir. Então, isso é muito gratificante. E, para realmente encerrar, senão eu falo até amanhã, eu e qualquer palestrante espírita, a gente só tem um mérito, que é o nosso querer, o nosso desprendimento, estarmos aqui com vocês. Todo o restante podem atribuir na conta do Cristo. Só que esse pouquinho que nós fazemos é tão grandioso na Serra do Mestre, que é gratificante. Muitas vezes você dá um passe na casa espírita, um boa noite, e você não tem ideia do que aquilo pode fazer na vida de uma outra pessoa. Então, tudo que for fazer, faça com amor, faça com dedicação, faça com sentimento verdadeiro, porque você é o primeiro a ser beneficiado, tá certo? Um forte abraço para cada um de vocês, fiquem com Deus, se protejam, se cuidem, aproveitem a vida e não deixem o desânimo chegar até vocês. Um forte abraço. Gratidão. Lembrando que às 19 horas não teremos conversa fraterna hoje. Aliás, Isa contando história hoje. Mas amanhã estaremos com o nosso Evangelho Café com Luz. A conversa fraterna às 17 horas. Às 19 horas teremos Thelma Machado. E às 20 horas teremos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, gratidão por você estar aqui, por tudo isso. Faço as palavras dessas criaturas daí as minhas. Você realmente é muito especial. Esse garoto é demais. Que alegria tê-lo conosco. E agora eu vou pedir que você faça. Faço sim. Meus irmãos, vamos levar nossas mentes, nossos sentimentos ao alto, rogando ao nosso Mestre Maior sabedoria, discernimento e muita saúde para enfrentarmos os obstáculos da vida, rogando que Ele nos conceda muita fé e muita esperança nos momentos difíceis, que nossa querida mãezinha Maria de Nazaré possa cuidar dos nossos irmãos suicidas, nossos irmãos abortados, concedendo as oportunidades que eles precisam para se reabilitarem, que Jesus, o médico divino das almas, possa cuidar de todos os enfermos físicos e espirituais, que Ele derrame a sua luz, o seu amor em toda a população do nosso planeta Terra, em especial nosso querido e amado país Brasil, para que possamos vivermos como irmãos que somos, com base na fraternidade, na solidariedade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cairmos em tentação. Livre-nos sempre, Senhor, de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Gratidão. A foto. Tchau, querido. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, viu? Até sábado.